Eunice, falta Eunice. Eunice hoje parece que não vai não, ela tá de plantão, eu acho. Ah, tá Vou bom. mandar uma mensagem aqui, ó, no grupo, inclusive. Estou de plantão no HR e não consegui permutar o plantão, porque tá no setor de Covid. Ah, Mas, misericórdia. Tá bom. Aí vamos fazer o seguinte, enquanto André chega e Pamela, que eu acho que são os dois que vão entrar, vocês chegaram a estudar o que a gente pediu, viram o material. Não que eu não saiba, mas é capsulite? É a parte de membro superior, não foi isso? A gente ficou combinado? Ela não sabe, professor. Então, não foi isso, beleza, que a gente ficou combinado? Eu também não sei, porque Thaisa não sabe, e eu perguntei a ela. Entendi. Era aí que eu já tinha respondo. Não que eu não saiba qual é o assunto, né, professor? Porque o senhor sabe que eu sei. O assunto em si, Thaís, é membro superior. Certo. Aí no grupo eu mandei alguns artigos, vou até reenviar de novo, falando sobre membro superior, alguns guidelines, inclusive, tanto em português quanto em inglês. Que era para vocês, em cima disso, montar alguma coisa. Por isso que eu acho que Pamela botou um slide lá sobre a parte de cápsula e adesiva. Eu nunca consigo traduzir o guideline por inteiro pelo telefone. Nunca. Fica dando assim. Por exemplo, ó, veja... Certo, mas ó, eu acabei de te mandar no grupo de vocês, de novo aí. Tem uns que tem português. Dá uma olhadinha aí. Você consegue abrir aí. Eu tô vendo um de ombro e cotovelo. A gente viu dela. Acharam? Acabei de reenviar. Cadê? Só tem um print de uma foto. Ah, apareceu Agora agora. ficou tudinho de uma vez. Tenta ver algum em português aí. Somente que fale de ombro, pra gente, vocês darem uma observada aí e a gente comentar algumas coisas enquanto a gente espera os meninos chegarem. Espero que não Eu abri demore. um aqui. Dor no ombro e déficit de mobilidade de capsulite. Então ela fez um material, slide, né? Mas eu gostaria de comentar quando ela tivesse, é melhor, né? Uhum. Mas sério que capsulite é idiopática? Rapaz, vamos começar por aí. Você viu pelo texto aí que está dizendo que capsulite, não é isso? Uhum. Capsulite é idiopática. Não é assim que está escrito aí? Isso. Aí joga a pergunta. Diante do conhecimento que vocês têm, não se preocupe só com o que está escrito aí. O que vocês acham? Eu acho que nada é idiopático. Eu tenho certeza que nada é idiopático. Tudo no corpo da gente tem uma causa real. Sim. A gente só precisa identificar qual é. Porque, assim, por exemplo, não sei se é o material que Pamela vai mostrar, mas a cápsula adesiva pode acontecer depois de um trauma, em que o indivíduo deixa um tempo o braço acomodado, né, parado, ou pode acontecer por algum outro tipo de coisa em que o paciente começa a evitar o movimento daquele braço e tudo mais, e começa a gerar o ombro congelado porque ele fica mais tempo paradinho. Uhum. Mas vai ter uma causa, sendo traumática ou não traumática. O que quer dizer que, por exemplo, teve um trauma, aí pós-cirurgia, não fez uma boa fisioterapia ou não fez fisioterapia. Na terça-feira mesmo, teve umas meninas que falaram sobre essa patologia, né, capsulite. O paciente delas foi o seguinte, ele teve uma lesão no úmero, colocou placa, parafuso, mas passou 8 meses, se eu não me engano, sem fazer fisioterapia, sem fazer nada. Vixe. Depois chegou na fisioterapia depois de 8 meses da cirurgia. Caraca. Ou seja, chegou com o braço totalmente colado.
que realmente foi uma capsita adesiva, nesse caso, pós um trauma. Uhum. E aí elas fizeram a fisioterapia, aí mostrou a reabilitação, né? Em determinado momento ele conseguia abrir até quase 90 graus, no final da terapia ele subiu mais um pouquinho, embora que elas faziam, né, atendimento uma vez na semana elas, essa dupla, e outra vez na semana outro grupo, né, que atendia. Mas ele teve a evolução, aí a gente comentou em cima do caso, né, no caso ele tinha uma cicatriz na região, né, do úmero, então elas falaram do trabalho sobre a cicatriz, liberação miofascial, pulmão, com gancho de crochetagem eles faziam, e foi num atendimento que estava eu e Carmindo como professores, né, aí Carmindo tinha um gancho, as meninas fizeram, fez liberação miofascial, fez mobilização articular, fez exercício ativo também, para ganhar essa amplitude. Aí ela foi apresentando o caso. Mas vai ter sim um início, de alguma forma. Toda patologia tem. Se o tema aqui fosse joelho, se o tema aqui fosse coluna, se fosse cotovelo, o que é que for, se a gente estivesse falando da epicondilite, por exemplo, a epicondilite vai ter uma causa? Vai. A epicondilite medial lateral? Com certeza vai. A gente só precisa identificar qual é a causa. E o que é que tem a ver com a patologia. E o porquê a galera ainda insiste em falar que é idiopático, sendo que é mais Porque fácil? não sabe explicar. Não sabe explicar, aí você coloca o termo científico, né, mais bonito, idiopático. Que bom. Porque nem tudo ainda na ciência é explicado, né? Existe uma coisa chamada de plausibilidade biológica. Seria o seguinte: como se tenta buscar uma resposta fisiológica para aquilo, mas isso não é certeza 100%. Sim. Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, tipo, explicar o mecanismo como acontece. Mas acontece. É porque quando é trauma, realmente é mais fácil você dizer que o trauma foi a consequência. Mas quando não é um trauma, aí é mais complexo, às vezes. Aí existem vários fatores, né? Sim. Tem os fatores de risco, que podem influenciar alguma coisa. Tem a questão da capacidade do indivíduo, da demanda que ele está de atividade, que também é um fator, hoje em dia se sabe. E nós, né, nossos pacientes vivem num sistema de complexidade. Não é traumático, como vocês falaram aí agora. Uhum. É muita coisa que a gente tem que ver. Por isso que alguns acham tão difícil, porque tem muita variável influenciando. É porque estudar como se desperta em cada caso desse requer tempo, né? Até o grau de satisfação do tratamento pode influenciar. Então, assim, uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer para os pacientes nossos é o seguinte, por exemplo, o que ele espera daquela terapia que a gente vai fazer? Porque às vezes ele vem com uma esperança X, mas que não necessariamente é o que a gente pode cumprir. Sim. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente promete. Ou vice-versa, ou ele chega esperando nada e sai surpreendido também. Sim. Ou ele vem esperando que, por exemplo, né, é muito comum na área de terapia manual isso, a galera me procurar outros colegas pensando que vai receber estralo. E não necessariamente precisa, pode fazer um atendimento completo sem fazer um estralo no corpo do indivíduo. Caramba. Mas se ele vinha buscar você querendo isso, e você não fez também, dentro do processo, pode ser que ele não evolua, e ainda diga que a fisioterapia não presta para nada. Que é o mais comum. Exatamente. Mas será que é por conta da fisioterapia em si? É por conta de como está sendo conduzido e também tem a culpa do cliente também. Que o cliente também tem a parcela dele. Exato. Às vezes a gente esquece disso e joga a culpa toda nas nossas costas. E, tipo assim, o problema é que é tudo errado é só da fisioterapia, não necessariamente. Por exemplo, primeira coisa. Quem me garante que tudo de orientação que a gente vai passar para os pacientes eles vão seguir em casa? Ninguém tem essa certeza, tem? Não tem. verdade. Como é que a gente sabe, né? A gente orienta. Tem como a gente até saber se ele está fazendo ou não. Quando ele chegar no outro atendimento, você vai pedir para ele fazer o quê? Como é que eu sei se ele não está fazendo o que a gente está orientando? Acho que pedir para reproduzir
Exatamente. Que Pedir tinha para ele prescrito. reproduzir. E aí, se ele tiver muita dificuldade, que uma coisa é ele ter alguma dúvida, uma ou outra. Outra coisa é ele nem souber fazer, tipo, ficar muito complicado. Aí você já sabe que ele não está fazendo nada que você pediu. É porque dá pra perceber se regrediu ou se não saiu do canto e tal. Com certeza. E você sabe, né, a amiga Thaisa que também estagia fora, né? E tem muitos pacientes que acham que quer enganar nós, né? Ou tentam enganar a fisioterapia, achar que vai chegar no atendimento e quer ficar muitas vezes no benefício, quer ficar afastado, e aí não segue o que a gente pede. Porque acha que se melhorar, vai ser mandado embora do serviço, e aí ser mandado embora do serviço quer dizer, né, voltar a trabalhar ou sair do benefício. Exato. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que tipo de paciente, que tipo de cliente eu estou lidando? Uhum. É um cliente que quer melhorar, é um cliente que não quer melhorar. Além disso, que recurso eu posso utilizar para ele melhorar? Sim. E por isso que a gente tinha passado esse material para vocês de ombro, para poder discutir, porque aí você vai ver um material científico, né? No caso, o guideline, né? E não, alguns materiais, né, artigos, que apontam aí os tratamentos relacionados. Não estou dizendo que, pronto, como você viu essa informação, ficou logo chocado. Sim. Capsulite adesiva, idiopática e tal, né? Então, assim, a gente não é que tem que pegar 100% de todas as informações de todos os artigos, mas sim conseguir extrair aquilo que é positivo para a nossa prática. Mas acho que justamente pegando essa diretriz, dá para você fechar um conhecimento em relação a isso e não dizer só que é idiopático. Me arreto com essa Com certeza, com certeza. O que falta, às vezes, no profissional é isso, ir atrás da informação. Muita gente, infelizmente, está mal acostumado, até pela própria formação mesmo, não é culpa da pessoa em si. E, tipo, como às vezes recebe tudo tão mastigadinho, tipo assim, né? O costume de, tem tudo no slide, a informação chega para você bem, tipo, bem explicadinha, toda separada, a pessoa não ir buscar essas informações, não confirmar essas informações. Sim. É isso mesmo e acabou. E ficar com aquela informação daquele jeito. Será que é isso mesmo? Acho que a A gente gente tem que precisa, né? perguntar, Como né? sim. A gente precisa, como esses momentos de reunião, isso que a ideia era bom que tivesse todos aqui, né? Cada vez mais questionar essas coisas para poder, não é ser o questionador, não é isso. E sim para saber o que, é que a gente está fazendo e se está fazendo de maneira adequada. Uhum. Para aquele caso. Tipo assim, eu estou dando o melhor que eu poderia para aquele paciente, você tem outras coisas que a gente pode fazer. Esse momento, o momento de PTS, é o momento de fazer isso com vocês. Fazer vocês aguçarem isso na cabeça, porque depois disso você não vai ter mais momento de estágio traumático na faculdade, só formado agora. Sim. Né? E aí, se você não cria esse raciocínio, que eu acho assim que é um dos lados positivos dessa pandemia, tá sendo ter tempo da gente conversar essas coisas, discutir esses materiais que talvez no corre-corre do atendimento não ia rolar. Embora você ia ter Não tem como abordar a teoria. Embora você ia ter a prática. Mas, pensando no lado positivo, voltando a dizer, se você pega esse entendimento dos guidelines, como a amiga Thaisa falou bem aí, e depois leva isso para a prática, sua prática vai melhorar muito. Eu tenho quase certeza de que vai ser real isso. Acho que para a maioria, quando voltar PTS e tal, todo mundo vai estar com a mente muito mais aberta. Exato. Se a pessoa vem realmente estudando e se comprometendo, como você está dizendo bem aí, realmente vai acontecer isso. A não ser que aquela pessoa que está vindo para reuniões, eu digo, não traumático, não é geral, e está com a cabeça em outro lugar, aí não vai absorver muita coisa. Mas se a pessoa pega, depois da reunião, dá uma lida desses materiais, ou pega os materiais da semana, dá uma estudada, não só para a prova, mas sim para a vida profissional mesmo, você vai chegar muito melhor. Uhum. E lembra quando a gente discutiu o membro inferior? Então você agora, que até tu falou, né? Foi tu, acho que foi paciente, não foi? Não teve alguma coisa que a gente discutiu que tu tinha sido paciente de algo parecido? Ah, sim, no joelho. Não foi do joelho? Foi. E a gente, vendo o próprio material, chegou na conclusão, né, que o tratamento podia ter sido de outra forma, etc. Lembra disso? Lembro. Então, assim, veja como é interessante isso, né? Ou seja, um olhar mais amplo da coisa. E não só o achismo. Tipo, eu acho que é assim. Tá, por que você acha que é assim?
Tem uma aluna que eu tenho que é muito engraçada, ela é Lanusa, o nome dela. Aí ela tá, eu acho que comigo em Coluna, no RTM, não sei agora a disciplina que ela tá. Aí ela paga uma disciplina chamada Para Trabalhar na Evidência com Eduardo Moretti. Aí Eduardo, né, que trabalha essas questões com os alunos, aí chega e fala assim, baseado em que, né, você está dizendo que essa informação? Aí ela fica perguntando também, assim, eu falo brincando, assim, obviamente que na aula brincando. Ela disse que foi, ela contou a história dela, na verdade, feito a tua, assim, no teu caso foi joelho, no dela foi dentista, né, foi a boca. Ela foi fazer um procedimento, né, na verdade, foi fazer uma avaliação com o dentista, e o dentista disse para ela que tinha alguns equipamentos que eu acho que era aparelho que ela ia colocar, alguma coisa assim, não sei agora, exato. Só que tinha umas 2 ou 3 marcas no mercado. O cara estava querendo oferecer para ela a marca mais cara. Veja a história. Aí ela pegou exatamente essa fala de Eduardo, né, e tal, e a disciplina que ela pegou que ninguém fez. E perguntou para ele se tinha alguma diferença, né? Com base em que o senhor está dizendo que esse é melhor do que o outro. Para cima dele. Ele ficou sem resposta, não soube muito o que argumentar, não sei o que. Ela pegou e foi em outra profissional para perguntar. A outra profissional disse que não tinha diferença nenhuma. No máximo, uma diferença estética e tal, e do preço. Aí ela optou pelo mais barato, que fazia o mesmo efeito. Ou seja, onde que eu quero chegar com isso? Não é dizer que agora você vai sair questionando tudo, tipo, tem evidência ou não tem? Não é assim, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é, seja um pouquinho mais crítico também com algumas coisas que as pessoas às vezes dizem assim. Porque tem coisas que têm realmente sentido, se você parar para pensar, tem uma lógica fisiológica, e tem coisas às vezes que não tem a menor lógica. Vou dar um exemplo assim. Não sei se, né, já que a gente está falando de ombro aqui agora. Imagina que o paciente chega para vocês com qualquer problema de ombro. Agora não estou nem colocando capsulite, certo? Vou digitando aqui no chat para vocês irem acompanhando. E aí a gente vai pensar em avaliação, né? Já que ainda não chegou os meninos aí, nem sei se vem mais, né, pela hora. Já bota até qualquer coisa slide de Pamela aqui, a gente comenta um pouquinho. E aí imagina que chega um paciente com problema de ombro, e se eu dissesse para vocês assim, uma pergunta. Que articulações a gente precisaria avaliar? Pergunta para vocês. Você chega um paciente para mim com problema no ombro. E a outra pergunta que eu faria é, que tipo de testes vocês fariam para esse paciente? Agora eu senti um silêncio na sala. Não sei se nesse momento Tereza... Era para responder. Articulação, clavícula. Pensei que era uma pergunta retórica. Não. Sei que nesse momento a Tereza tinha morrido e saído do grupo. Eu vou matar a Thaís, a ver. Brincadeira. Só para animar. Mas veja, falando sério agora. Aí, sim, Thaisa foi que falou clavícula, quem falou clavícula? Fui eu. Eu diria clavícula, não só clavícula, mas pensando em articulação, você tem Escápula. Externa, clavicular, você está falando dos ossos, mas não está errado. Clavicular e articulação acrômio clavicular. Ou seja, aí vai envolver o osso da clavícula e a escápula, sim. Também como articulação, a gente precisa avaliar glenohumeral, então seria glenohumeral, escápula torácica, escápula torácica, externa e acromioclavicular. Isso compreendendo a cintura escapular. Tudo bem até aí? Sim. Uhum. A vida em aula, né? Já deve ter ouvido falar disso. Beleza, estou falando de articulação. Vocês citaram ossos aí também, então entraria o húmero também, né? Que poderia avaliar a mobilidade deles. Só que aí vai outra pergunta, né? Antes de chegar nos testes. Beleza. Vamos imaginar que eu avaliei todos esses. Quem que além desses eu posso avaliar também, de região? Que pode influenciar? Região próxima e região mais distante. Alguma sugestão? Vou colocar uma letra aqui para ver se alguém acerta. C de casa.
Cervical? Isso. Cervical, por conta dos nervos que vão estimular o membro superior. Lembra do plexo braquial, Uhum. certo? Que vai ter inervação, então seria bom avaliar a cervical. Como a gente falou da escápula torácica, a própria região torácica pode ser uma região interessante de avaliar, pode ter alguma restrição. Por conta de uma relação facial e muscular, a gente pode avaliar também o quadril. Mas alguém pode pensar, o que é que o quadril tem a ver com o ombro? Então, deu uma viajada aqui. Tu deu uma viajada aí? Foi. Vou chegar lá. Existe um músculo, veja a dica dele. Existe um músculo grande, um músculo longuíssimo, como é o nome dele? Do dorso. Isso, né? O grande dorsal. Que vai de onde para onde? O grande dorsal, ele sai lá do quadril e vai até o húmero. Então, pode influenciar o ombro? Pode. Se tiver um bloqueio do quadril, tensão no grande dorsal, chega no ombro. Caraca, Deu para entender, Thaís? que viagem. Não é viagem, é ciência e é fisioterapia mesmo. Bem-vindo. Anatomia. Mas é verdade. Que eu tô falando pra Caraca, você. É interessante. porque a gente geralmente sempre olha o micro, né? Só o local, não olha o macro. Exatamente. Esse é o problema. Mas pode acontecer? Pode. Se eu disser para você que problemas de boca e DPM, mordida em si, pode afetar o ombro, o membro superior, você acredita? Eu acredito. E como assim que pode afetar? Como que pode afetar? Eu A acho boca tem uma relação... Pode falar alguém, Tereza, Eu acho que pode ser uma dor irradiada. além da dor irradiada, pode acontecer o seguinte, se a gente pensa em movimento, tá bom? Estou falando aqui tudo relacionado à biomecânica. A boca tem uma íntima relação por conta da mandíbula e dos músculos, né, supra e infraioides com a cervical. Tudo bem? Com o pescoço. Né? Tanto é que se eu tenho uma alteração desses músculos, isso pode mudar a minha mandíbula, pode mexer com o ossinho ióide que tem aqui embaixo. E o ióide está no mesmo nível da C3, da cervical, e a musculatura anterior do pescoço tem relação com a musculatura posterior do pescoço, ou seja, pode influenciar a cervical. Se influencia a cervical, pode fazer o indivíduo ter inclinações da cabeça ou rotações. Com isso, posso ter compressão das vértebras, né, das raízes, na verdade. Com isso, posso ter compressão do plexo braquial. Dá para entender? Vocês estão tendo aí quase que uma aula particular disso, de ombro. Além disso, o que é que pode acontecer também? Eu citei aqui C3. Se você pegar C3, juntar com C4 e juntar com C5, essas três raízes vão formar um nervo extremamente importante que vai estimular um músculo que está no tórax, chamado diafragma, que é um músculo importante para a respiração. Você sabe me dizer o nome do nervo? Rapaz. Tô deixando a Thaís com a cabeça em pé aí agora, né? Cabelos em pé. Né? Tereza, tem... Eu acho que é frênico, não? Isso, perfeito. Frênico. Ou seja, o diafragma também é outro músculo interessante, porque o diafragma se correlaciona com as três regiões da coluna. Ele se correlaciona com a lombar, se correlaciona com o tórax, porque está na torácica, se correlaciona com a cervical pela inervação do frênico. Caramba. E se você ver aqui, ó, C3, C4, C5. C5 faz parte do plexo braquial. O que eu quero dizer com essa história toda? O paciente pode chegar para vocês, se ele tem compressão dessas raízes aqui, com dor no ombro, por causa de C5, com dor no pescoço, por conta de C3 e C4, e também com alteração respiratória, por uma alteração de função do diafragma. Do mesmo paciente. Você vai perguntando as queixas, ele tem alteração de respiração, dor na cervical, dor no ombro.
Aí alguém pergunta, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo isso aqui que a gente está conversando agora. Deu para entender ou é muito viajado isso? Mas olhando assim de cara, a pessoa viaja, mas tu explicou direitinho. Aí fica mais Se fácil. depois parar para pensar, né, tem sentido, né? Tem total. Não sei o que é que vocês acham. Sabe quando você vai ver sentido nisso? Quando você pegar um paciente que tiver exatamente essas características, que você usar as técnicas de tratamento nas regiões que eu estou te falando e que o paciente tiver melhora. Você vai dizer assim, nossa, como tem sentido isso? É porque olhando assim, sem praticar em alguém, fica meio Não louco. tem uma relação, é verdade. Vou te dar um exemplo mais fácil para a tua realidade, por exemplo. Tu vai lembrar de você, do joelho. Semana passada a gente estava falando, né, de joelho. Imagina que quando você vai ver os dermátomos, veja onde eu quero chegar nesse raciocínio. A gente está falando dos dermátomos. E se o paciente chega com a dor no joelho, por exemplo, na região anterior, pode ser anterior no centro, aí é uma coisa que eu vou falar, pode ser mais medial ou mais lateral. A depender de onde ele aponte a dor, isso pode ter relação também com uma raiz nervosa específica. Por exemplo, vamos lá. Imagina que o paciente refere uma dor no joelho na região medial e na parte anterior. Você já palpou, já testou menisco, você já testou ligamento colateral medial, já palpou pata de ganso, já testou tudo isso e ainda dói o joelho. Não é só isso a causa. Você já tratou essas coisas e ainda dói. Quem que você pode pensar em relação à região medial do joelho? Se você for lá para os dermátomos, o nível que passa estimulando é L3, terceira lombar. Então, talvez se você palpa a lombar, no nível da L3 você vai ver correlação com o joelho. Pode ser que melhore a dor. Vou chegar no caso clínico que eu atendi na história. Se agora é a dor no centro do joelho, que você associa com dor femoropatelar, condromalácia patelar, etc., no centro e na frente, tem uma grande chance de ter relação com L4. Pelo trajeto, passa justamente no meio. E se for na região lateral, você vai ver que tem uma relação muito grande com L5. E aí foi o caso que aconteceu comigo. Chegou, e foi numa clínica escola mesmo. Chegou um atleta, para os meninos atenderem, atleta de maratonas aquáticas, que tipo, provas dentro do mar, né? E aí o que aconteceu? Ela sempre tinha queixa do tronco para cima, membro superior, tronco, tudo. Naquele dia, no dia anterior, ela tinha ido andar de bicicleta, o carro trancou ela na rua, ela caiu com a bicicleta por cima do joelho. Ou seja, chegou no local, né, de atendimento com dor no joelho, na região lateral do joelho. Aí prontamente eu cheguei para os alunos assim, ó, vamos fazer tudo que vocês aprenderam sobre tratamento de joelho, ou seja, tratar logo o joelho de cara. Justamente porque eu queria ver, né, queria que eles vissem, na verdade, desculpa, tava vendo aqui um negócio. Queria que eles vissem que tratar o joelho, o que acontecia? Resultado, quando eles mexeram no joelho, tipo, mexeram né, relacionado a patela, tendão, ligamento, músculo, não mudou nada. E me veio essa figura na cabeça dos dermatos. Inclusive, a gente mexeu a cabeça da fíbula, bíceps femoral, nada melhorando. Me deu essa luz. Será que tem relação? Vamos lá. A gente deitou ela de barriga para baixo. Quando ela deu um pulo da maca, dor. Deita aqui, por favor. Quando ela deitou, a gente fez a correção da lombar e depois pediu para ela fazer os movimentos do joelho. No caso, os meninos testaram os movimentos. Resultado, sem dor nenhuma. E aí, nesse exemplo, tive essa relação. Aí você pode pensar que não. Eu já vi vários artigos científicos. Se eu abrir aqui para você, a gente faz uma busca rápida, que fala exatamente dessa relação de inervação da lombar com melhora de dor patelofemoral, por exemplo. Rapaz, teve uma vez que um fisioterapeuta lá da clínica, ele fez uns babadinhos aqui na minha lombar e depois falou eu disse que tava, nesse dia eu cheguei com dor, aí realmente ele mexeu aqui na minha coluna, sei lá o que ele fez. Uma estraladinha, outras não estralou. Depois ele pediu para eu repetir os movimentos e não doeu mais. Melhorou. Foi.
Entendi. Porque existe essa relação da coluna, em termos de inervação, com o membro inferior. E aí, por isso que melhora. Não porque o cara fez uma técnica tal. Não, é porque ele entendeu a relação, foi lá em cima, né, do ponto e acertou o ponto. Caramba, é muito louco isso. Muito louco, né? Deixa eu ver. Eu ia perguntar. Entendeu? Mas não é louco, Thaís. Aí sim, você vai criar porque uma não é lógica aleatório. terapêutica. Nada é aleatório. Uhum. Se você tem um raciocínio clínico. O que a gente está conversando aqui agora é a ideia de raciocínio. Coisa que numa sala de 200, 100 pessoas você não consegue fazer. Porque tem muita cabeça, uns estão ligados, prestando atenção, outros não. Outros em outro mundo, está só presencial ali. E aí não consegue correlacionar isso. Mas quando você começa a ter a prática, juntamente com essa ideia que a gente está conversando, o porquê que a gente mexe nas coisas, aí a coisa parece que abre assim. Nossa! Aí complementando o que a gente estava falando de ombro aqui. Sim. Então eu falei para você, quadril. Se eu te dissesse assim, Thaísa, né, e Tereza, que, por exemplo, as vísceras podem ter alguma relação com o ombro. Exemplo, ombro direito tem uma ampla relação com fígado e com vesícula, que estão lá na direita. Ombro esquerdo tem uma ampla relação com estômago e baço. Como é que eu posso testar isso? Existe como você testar. Você pede para o paciente fazer movimento para você visualizar o arco doloroso, ou seja, onde ele começa a sentir. Vamos supor, sentiu aqui 90 graus, se for o ombro direito, você vai do lado direito aqui no tronco, segura próximo de onde seria a região do fígado e da vesícula e eleva o tecido. Levanta um pouquinho, segura essa região e pede para o paciente repetir o movimento. Se melhorar, é porque tem a ver. Da mesma coisa do lado esquerdo. O paciente vai fazer um movimento de arco doloroso, chegou num ponto, aí não vai mais. Se você tocar na região de estômago e baço, elevar o tecido. Elevar o tecido, eles chamam isso de lift. Manter essa elevação e o paciente fizer o movimento e agora melhorar o sintoma, também tem uma relação, possivelmente. E no meu ver, mesmo que você está na graduação, que talvez não é uma informação que qualquer pessoa te dá assim, eu gosto de falar em aula, já comento isso aí, porque eu acho que assim, sair bem informado da graduação é uma coisa importante para vocês. Pelo menos bem informado. Eu lembro quando eu paguei traumático, tu falou sobre essas coisas viscerais e tal. Teve até algumas pessoas que foi voluntário. É muito bom quando você visualiza, né? Isso aí. Mas deu para entender essas relações? Pode ter mais relações? Pode ter um monte. Tem uma pessoa que vocês podem seguir em relação a... Deixa eu achar o nome dela aqui. Que é sobre ombro, né? Já que a gente está falando de ombro, que é bem interessante. Ela tem um grupo de estudo de ombro. Se botar no YouTube, ela tem um canal disso. E no Instagram também. Ana Maria, professora, acho que da USP ou de alguma coisa assim. Ana Maria Ciani. Ela é referência em ombro. Lá na faculdade dela, a pública que ela trabalha, ela tem um grupo de pesquisa só de ombro. Então, ela altamente, estudos científicos, análise, ela está fazendo várias lives sobre a temática, membro superior. Achei aqui. Tem um grupo no Telegram, inclusive, deles que eu entrei para ver mesmo. Eles sempre postam coisas. Por exemplo, um vídeo que ela postou hoje mesmo, de 3 minutos, sobre a acurácia diagnóstica de testes clínicos para síndrome de impacto. Ou seja, os testes que realmente valem a pena fazer na síndrome de impacto. E quando você vai ver, a gente citou aí testes, existe uma porrada de testes que a gente pode fazer. Né? Que vocês têm na ficha de avaliação lá da clínica. Então, desde NIA, né? Job, PAT, etc, etc. E o que é que os estudos científicos falam sobre esses testes? Que um teste desse, sozinho, ele tem baixa acurácia, ou seja, ele não é muito confiável. Um teste desse sozinho não me diz muita coisa.
não me diz se essa pessoa tem ou não tem a patologia, só esse teste. E sim o conjunto de testes. Aí, inclusive, ela aponta lá nesse vídeo e em outros materiais dela quais são os melhores testes para você fazer em ombro. Ela aponta uns 5 testes, se eu não me engano. Aí, dentre eles, tem verificar o arco doloroso, que no caso seria, se eu não me engano, job. Hawks. Eu não vou saber escrever Hawks Kennedy. E tem mais outro. Agora vai ter uma boa acurácia quando você faz todos eles juntos. Sim. E não eles sozinhos. E É porque essa todos os questão outros, de teste ela também é diz, bem complicado para mim. exato. Aí todos os outros ela meio que diz assim, pode nem se preocupe, pode desconsiderar. Vê só como é que é o negócio. Você vai Ela para tá a falando. coluna, é dessa forma. Você vai para quadril, é dessa forma. Tem muitos testes que a gente usa na prática. E você vai ver a questão de reprodutibilidade, ou seja, várias pessoas fazerem. Ou a questão de acurácia, tipo assim, posso confiar nesse dado? Como são dados subjetivos, vai muito da sensibilidade, pode dar um falso positivo ou falso negativo. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes a gente vai crendo que a pessoa, não, tem isso aqui. E quando vai ver, nem é isso. Uhum. Dá para entender? Dá. Também acontece no ombro. No ombro, como é uma região muito instável, então a gente tem as instabilidades, né? Os ligamentos nem sempre estão firmes. Sim. A região mais fácil de luxar, né? De ter luxação também. E pode ser que tenha fraturas, tipo fratura de húmero, que é comum, né? Radiúna, punho, e no superior é comum ter alguns. E aí a gente tem que estar atento a tudo isso. Já Eu não que... sei, Pode falar, pode falar. eu não sei se entra no assunto de agora, mas por que os médicos, quando vai mandar para fisioterapia, manda que é manguito rotador, mas não coloca o músculo? Porque ou ele não sabe qual é o músculo, que tipo, a avaliação dele geralmente é baseada em exame de imagem. Se no exame de imagem está dizendo qual lesão é, exemplo, lesão do supra, que é muito comum, né? Espinhoso. Aí ele vai botar lá como lesão do supra. Mas se não, infelizmente. Porque ou ele não vai fazer os testes para, às vezes, ou ele não sabe, ou ele não faz mesmo, por displicência médica mesmo, ou por querer, não são todos, tá? Mas às vezes acontece por sacanagem, tipo assim, vou mandar esse cara para fisioterapia, mas não para fisioterapia boa, aquela de plano bem ruim, para o cara fazer as terapias, não melhorar e voltar para nós, para poder fazer cirurgia. Também acontece. Deixa eu abrir o material de Pamela aqui pra gente. Que a gente já dá uma comentada de todo jeito. Pode ser que ela apareça aí. Até agora não. Não sei nem se ela vai entrar. Que eu tô aqui lendo a parte de injeção de corticoide. Mas, tipo, tem paciente que é cinesiofóbico. Aí de que adianta ele toma corticoide e não querer fazer Certo. exercício, nada. Logo pro ombro. Tá respondendo, você precisar fazer muito. Tipo, você já está chegando na conclusão. Será que vale a pena estar fazendo uso Não dessas vale. coisas? Até que ponto? Entende? Uhum. Assim, no guideline ele ainda aponta, dependendo assim, por exemplo, o paciente que se mantém muito tempo com dor e com sintomas. Os sintomas não melhoram. Aí eu posso tentar como uma alternativa, é uma coisa. Mas utilizar corticoides como tratamento principal não necessariamente é o melhor. Deixa eu só Enxugar fechar gelo. aqui. Exatamente. Pronto, o que é que a Pamela botou aqui pra gente? Capsulita adesiva. Deixa eu reduzir aqui, acho que dá para ver melhor. Em que ela colocou como uma doença idiopática, mas deve ter tirado exatamente do material que você viu aí. Ou não sei se foi o que tu abriu, foi o que ela colocou, ou foi o artigo que tu viu? Foi no Estava artigo. dizendo idiopática. Eu acho que ela tirou exatamente essa informação. Afeta cerca de 3 a 5% da população. Só um minuto.
ocorre cerca de 3 a 5% da população, ocorre na cápsula articular, que aí vai ter um espessamento da cápsula, principalmente a glenomeral, e aí vai limitar os movimentos do ombro. Mas lembra que isso vai ter uma causa inicial, tá? Esquece isso idiopático aqui, mas tudo bem. Limita os movimentos do ombro. Uma época que eu dava aula já cheguei a dar aula de reumatologia, fisioterapia em reumatologia. E aí você ia estudar nos livros em reumatologia, e eu ia dar aula, né, disso. Das patologias, quase todas elas tinham, assim, idiopático, desconhecido, não sei o quê. E a gente sabe que não é bem assim, sabe? Mas a gente apresentava isso porque estava no livro, obviamente, mas durante a aula eu comentava, né, outros fatores aí. Vamos lá, limita o movimento do ombro, principalmente a rotação interna e externa, mais comum em indivíduos com 40 a 65 anos. Por quê? Talvez são indivíduos que estão mais frágeis, e aí, se for, né, pensar no traumático, né, na casa traumática. E aí, pós-trauma, vai deixar o ombro mais tempo parado, ou por uma questão de desuso mesmo, né, deixa esse membro ignorado, né, acontece. Aí, ela colocou aqui como os estágios. Pode durar até 3 meses, no estágio 1, uma dor aguda inicial, nas amplitudes finais do movimento. Quanto mais cedo se trata, melhor, né, obviamente. Dor dolorosa em repouso, o paciente apresenta o distúrbio do sono, mas não tem aderência nem contratura ainda. Mas veja, ó, já tem questões extras para a gente investigar. Ó. Sono, né, do paciente, etc. Movimento. Estágio 2. Estágio doloroso ou congelamento. Pode durar de 3 a 9 meses. Tem perda gradual do movimento em todas as direções. E inflamação do líquido sinovial. Sinovite agressiva. Estágio 3, ombro congelado, literalmente. Dor e perda de movimento. Pode durar de 9 a 15 meses. A sinovite tende a diminuir. E perda da prega auxiliar. No estágio 4, já vai chegando numa fase que vai tendo um descongelamento. A dor começa a se resolver. E a rigidez persiste de 15 a 24 meses. Mas entenda, veja só. Veja como é interessante pegar esses estágios. No último estágio, percebe que tem uma regressão disso, ó. Descongelamento. Então começa a se resolver, ou seja, a doença em si, de certa forma, da doença. E quer dizer que se não fosse feito nada, de alguma forma, possivelmente esse ombro melhoraria. Foi? No caso aí, você aplica o curso natural da doença, né? Exatamente, exatamente. Mas o que entra como fundamental a fisioterapia? Entra na questão de acelerar a recuperação. Dá para entender? Porque de alguma forma, porque entenda, já pensou esperar 24 meses para poder o ombro estar novo de novo? Aí muito tempo. Aí por isso que entra a fisioterapia, mas entenda que vai ter, né? Aí diagnóstico. O exame físico geralmente apresenta o início gradual ou progressivo da dor noturna perturbadora do sono, dor ao final dos movimentos. Os testes ortopédicos, aí citam alguns aqui, ó. Manobra de Maison, teste de apreensão, tem alguns que eu nunca vi, inclusive. Sinal de Brennan, aí teria que ler sobre cada teste desse. Teste de Douglas, teste de Hamilton, são específicos. Amplitude de movimento ativa e passiva, era bom, Pamela, para poder ela falar, né, ela deve ter lido. Amplitude de movimento ativa e passiva restrita e dolorosa, que ocorre em pelo menos um mês. Limitação nas AVDs, obviamente, né, pela sequência e dor. Aí ela botou as intervenções, acho que ela fez um resumão, né, do que disseram lá. A depender da fase, né, só tendo cuidado com crioterapia. TENS, agora também não está descrito aqui quais parâmetros, que seria legal, né, qual o tipo de TENS, quais parâmetros, e provavelmente esses dois aqui vão entrar muito numa fase aguda, inicial. Sim. Na verdade, no meu ver, aí é Eduardo falando agora a minha opinião, eu acho muito mais interessante da mobilização para baixo, não ultrassom, nem crio, nem TENS, tudo isso é complementar, mas sim, bastante. Mobilização passiva, exercícios não só de Koodman, embora exista nessa orientação do exercício de Koodman, mas sim exercícios que melhore essa coaptação articular, decoaptação articular, trabalhar os tecidos, não só com alongamento, mas com liberação miofascial, relaxamento. E, se for necessário, sim, os recursos da eletro. Né? Finaliza o slide aqui, nessa parte de intervenções. O professor tem um preconceito com Koodman.
Tu tem preconceito com o quê? Com Codeman. Eu também não vou dizer preconceito, mas não é o principal exercício que eu acho interessante no caso desse. Tipo assim, eu não vejo muita função nele. Então, mas sei lá. Imagina só, o paciente com capsulita adesiva. Tereza tá por aí, tá ouvindo a gente? Ô, Tereza deu aquela desligada no sistema aí. Não mentira, eu tô aqui. Não, Morreu. Não, pô, eu não tô desconfiando que você tá, não. Eu só tô perguntando só. Ah, sim, eu desliguei o áudio, mas eu tô aqui. Certo, fica tranquilo. Sim, voltando no Kudman, tá? Como é que se diz? Imagina um ombro com ombro congelado, capsulita adesiva, aí você vai trabalhar com um pezinho Kudman e esperando que esse pezinho gere um tracionamento e uma Pelo abertura amor do de espaço. Deus. Você tá entendendo que não tem muita lógica? Não Agora, tem, se não tem, você não. manualmente vai lá, dá uma forçadazinha, mobiliza, tenta ganhar, associa com exercícios ativos para sentir ganhando movimento, aí eu concordo Sim. plenamente. A depender da fase, o cuidado só com gelo pelo seguinte, como o gelo ele é vasoconstritor, se eu tenho uma bainha que está inflamada, tudo bem, eu digo a cápsula, né? Mas pensando em músculos, se os músculos estão em espasmo, o gelo não vai ser bem interessante, não. Porque podem aumentar o espasmo. Tem que saber, então, que fase esse tecido está. Sim. E vão ter pacientes que talvez vão se beneficiar mais da água morna do que do gelo, ou vice-versa. Tem que ver, né? E tem que pensar nessas condutas como complemento. Certo? Ok. Mas toda a parte de cinesioterapia, tirando, né? Vamos chamar assim esse Kudman aí, é bem-vindo. Mas assim, o material dela ficou legal, né? Assim, ficou direto, na verdade, resumido, direto, falando sobre capsulita adesiva. E a gente precisa pensar em todo esse complexo, né? Resumindo é isso, tipo, em relação ao ombro. Primeiro, qual limitação o paciente apresenta, né, no ombro? Segundo, que tipo de testes ou de análise de movimento eu preciso fazer para ver se melhora ou não, né? Aí eu dei essa dica legal de seguir essa mulher, porque ela tem um grupo de pesquisa específico de ombro. É muito legal o trabalho dela. E ela traz altos profissionais legais para fazer umas lives, tanto no YouTube, quanto às vezes no Instagram também. Então acompanha o trabalho dela, que é voltado para ombro, já que a gente falou de ombro. Certo. Tem grandes profissionais aí fora para a gente também analisar. Mas independente do grande profissional, eu não estou, né, com ele aqui agora na minha frente para me ajudar. O que é que eu tenho que pensar? Primeiro de tudo, tá? Qual limitação meu paciente apresenta do ombro? Ele tem limitação para flexão, tem limitação para extensão, para abdução, para adução, ou quando ele apoia, né, bota peso, descarga de peso, ou quando faz algum tipo de exercício específico. A partir disso, né, então a dica que eu diria para vocês é: procura observar mais a função. Esse paciente tende a evoluir quando você pensa na função. A Que aí você vai perspectiva usar dele também, né, com o tratamento. exatamente a perspectiva dele, botar como percepção. E aí a gente cria um raciocínio dentro disso. O que eu posso usar de condutas? Se possível, juntar ciência com clínica. Perfeito. Melhor ainda. Se não der, vai para a tua experiência profissional. O que é que eu já vi que teve bom resultado nesse caso? Vamos usar isso. Ou juntar isso com o que o meu paciente gostaria de receber. Que ele pode dizer assim, no final de tudo, né? Estou muito melhor, mas eu me sinto muito bem quando bota um kinésio. Me sinto muito bem quando faz uma ventosa. Você não vai fazer uma ventosa hoje, não? Por exemplo, né? Aí você vai ter que dar um jeito de encaixar isso dentro do processo. Deu para entender? Deu. Mas o mais importante aí no tratamento vai ser a terapia manual. Estou colocando mais geral, né? E a cinésia terapia. A gente só precisa depois especificar como seria isso, né? Como que seria essa mobilização passiva? Como que seria aqueles exercícios que a amiga colocou lá, né? No caso, Pamela. Como que seria um exercício para ganhar essa amplitude de movimento do ombro? E assim a gente vai progredindo. Tem uma infinidade de coisas para a gente fazer. Certo. Dessas coisas que a gente conversou, alguma dúvida? Não, eu consegui
Deixar tudo bem clarinho. Tereza também? Porque os meninos essa hora não entram mais não. Já tá quase 13h30 já. Na hora voou. Ah, sempre assim o dia. Rapidinho, né? Passa muito rápido. Veja, a gente já tá chegando daqui a pouco, ó. Já estamos no final de maio já, dia 21. Ó. Semana Acabou que vem 2000. já acabou o mês. Semana que vem é 30 já. 31. Como é, Tereza? Ficou baixinho. Semana que vem já é 31. Exatamente. Passada. Passa muito rápido. Mas assim, não vamos lamentar, não vamos reclamar, né? Vamos absorver o máximo possível. E aí, alguma pergunta sobre? Tudo tranquilo, deu para entender? E aí, Deu. minha dica que eu dou para vocês duas, que né, não pegaram a ler. Depois do que a gente discutiu aqui sobre ombro, dá uma lida nesses artigos, pelo menos os em português. E eu vou passar uma atividade aqui agora e vou jogar lá no grupo, que vai ser o seguinte. Porque assim, por mais que vocês, traumados, não roda nem e a atividade é só no final, eu já vou passar uma atividade agora, eu vou colocar aqui e depois eu vou colocar no grupo lá explicando. Para quem não entrou, né? Que é assim, é algo direto. Eu gosto de fazer as coisas bem diretas, mas deixa eu explicar para vocês. É um caso clínico que eu vou colocar, né, que está aqui, vou abrir para vocês verem. Sobre o que a gente está conversando. Tereza levantou a mão, foi isso? Foi sem querer. Então, ah, tá. Tu foi testar, foi? Acho que é porque eu tava limpando o telefone, foi sem querer mesmo. Não, não estresse. É porque tem essa função que eu não entendo o que quer dizer. Levantar a mão. É porque a pessoa quer perguntar isso? É, eu Eu acho acho que que é. sim, quando a cena. É, porque assim, talvez a pessoa não tá vendo, né? Quando olhar, fulaninho levantou a mão. Então eu queria fazer uma pergunta. Deve ser isso. Aparece aí, Sim, levantou a mão, é pro senhor? Tá aparecendo aqui uma mãozinha levantada e teu nome, Tereza. Seu nome. Ah, Mas não estresse. Sim. Aí deixa eu abrir aqui para vocês o material. Eu vou mostrar o caso clínico aqui agora, mas que eu vou botar no grupo explicando. E aí eu gostaria que vocês respondessem, inclusive baseado nos artigos que vocês estão lendo aí, né, nas diretrizes, baseado. Tá aparecendo para vocês? Não tá aparecendo a tela dividida do Teams. Peraí. Agora apareceu. Agora sumiu. Agora apareceu? Peraí. E agora? Até agora não. agora sumiu. Apareceu ou desapareceu? Não, tá Apareceu. só. Agora apareceu. Eu acho que ele teve uma demorinha para entrar. Pronto, que seria o seguinte. A gente começou sobre o membro inferior, né, e falamos hoje um pouquinho do membro superior. Paciente LOP, 23 anos, atleta de handball, comparece ao setor de fisioterapia, queixando-se de dor no ombro direito, dor no joelho esquerdo, dor na lombar e pubalgia. Apresenta no seu exame físico as seguintes alterações. Glenomeral em lesão de superior, ou seja, o número está mais alto, e mais para frente, anterior. Cotovelo está em lateralidade interna, está para dentro. Punho em lesão de flexão. Então você vai ter que corrigir levando para a extensão. Sente muita dor, porque é o movimento do handball, né? De jogar a bola, flexão. Sente muita dor no punho ao arremessar. Também tem uma região torácica retificada, principalmente de T5 a T9. Região lombar em hiperlordose e cervical retificada de C2 a C5. Misericórdia. Sente formigamento partindo da cervical e seguindo para o membro superior direito. No joelho, apresenta a patela mais alta e mais medializada. Os dois joelhos são valgos, os dois pés pronados, tem instabilidade de joelho e tem valgo dinâmico. Valgo dinâmico do joelho esquerdo. Ok? Aí, diante desse caso, vocês vão ainda ler ele, vão pensar. Isso é para responder daqui para a semana, né, começando de hoje para a semana que vem. Quem já puder responder, né? Letra A. Quais possíveis nervos podem estar comprimidos? Lembrando que a irradiação, né, e a lesão é mais no membro superior.
E aqui nem tem uma irradiação, na verdade. Mas se tem algum nervo alterado, né? Quem que pode estar alterado? Quais técnicas podem ser utilizadas para tratar ombro? Quais para o cotovelo? Aí você pode incluir tudo de fisioterapia, né? No caso de traumato. No punho, no joelho e no pubis. É só dizer o nome da coisa. A gente pode fazer isso. Na letra C, qual o objetivo para a realização? Então, exemplo. Escolhi a mobilização passiva do ombro, né, nessa lesão da glândula humeral. Tá, qual o objetivo? Para quê? Para melhorar isso, isso e isso. Eu escolhi o TENS, assim é sensato. Qual o parâmetro e para que você quer utilizar, qual o objetivo? Deu para Ô, entender? professor, Foi. aí no caso, o cotovelo, eu vou botar o objetivo e vou escrever para quê? Cada... Assim, na letra B, você vai dizer qual técnica de tratamento. Na letra C, você vai dizer qual o objetivo. Para cada um. Para cada região. E aí, a última pergunta, que regiões a distância, quando eu digo a distância, é do sintoma. Uhum. Deve ser avaliado. Feito hoje, a gente conversou do ombro. O ombro tem relação com quem? Cervical, tal, tal. Ou seja, além do joelho, além do ombro, da lombar, quem mais você pode avaliar aí? Você avaliaria cervical, um exemplo, né? Você avaliaria isso, você colocaria quem que você avaliaria. Vocês vão responder isso e vão me enviar daqui para a semana que vem. Já vai ser uma atividade pontuando aí no PTS, né, na parte teórica. Que no final a gente teria que fazer uma provinha com você, de todo jeito. E, né, fora a parte prática. Não sei como é que vai ficar a questão prática ainda, porque ainda está, né, nessa resolução toda, mas já vamos aproveitar para fazer essa atividade aí. Certo? Combinado? Combinadinho. E vou botar no grupo, lembrando isso. Aí, semana que vem, a gente pode, inclusive, discutir esse caso na aula. E tirar mais alguma dúvida. Por enquanto, a gente pode fazer isso. Comentar esse caso e discutir esse caso clínico. Beleza. Tem muita coisa para discutir dele. Tem. Aí, de preferência, se vocês puderem ler, né? No caso, as duas que estão aqui. O que a gente viu de ombro hoje, né? Tem os artigos aí que vocês têm. Sim. Dá uma olhadinha no material de joelho, naquele guideline de joelho. E de tornozelo e pé, por exemplo, né? De lombar também. Eu posso mandar aqui também os materiais. Manda de lombar, de tornozelo. E aí vocês dão uma lida, só para ver assim, o que é dito que é bom fazer. E a gente discute semana que vem. Pode ser? Pode. Aí quem quiser montar, feito Pamela montou, respondi meu caso clínico. Quiser montar um slidezinho pequeno, só com os exercícios, na verdade, exemplo, sei lá, né? No ombro eu escolhi isso, é botar uma foto, mais ou menos como seria. No cotovelo eu escolhi exercício tal, exercício de cinesioterapia, assim, assim. Uma foto, só pra gente discutir também. Cadê? É legal. Beleza. Se pelo menos alguém do grupo puder fazer, já ficava legal. Uhum. Aí vou colocar lá no WhatsApp isso exatamente também agora. Acho que já vou encaminhar para o WhatsApp agora. Peraí. Que aí eu já passo explicando lá também. Gravo um áudio. E aí a gente faz a semana que vem a discussão desse caso. E fala mais sobre ciência, guidelines, essas coisas aí que eu acho que é bom para vocês nesse primeiro momento. Principalmente por ser primeiros PTS. Vocês já fizeram outros PTS fora esse, não, né? Não, eu não. Não, é o primeiro. Exatamente. Por ser o primeiro, quanto mais informação científica dessa vocês tiverem, acho que é melhor. Que vai ajudar vocês em outras coisas também. Não só estágio, mas na parte profissional também. Combinado, pessoal? Combinado. Uhum. Deu para entender tudo hoje, né? Deu sim. Então, acho que por hoje é isso. Uma gratidão imensa estar sempre com vocês discutindo, né? Conversando aqui no momento PTS, por mais que a gente está cada um na sua casa. Mas poder acrescentar um pouquinho ou abrir os olhos para alguém que o feito Thaisa ficou, nossa, mas mesmo tem relação isso com isso. É muito gratificante ver vocês assim descobrindo essas coisas. Nossa, tem relação, que legal. E aí, vamos tentar explorar sempre mais isso. Certo? Por isso que eu preciso que vocês leiam os materiais, que aí vão vir com dúvida, né? Feito Thaisa, eu li isso, achei isso, isso. Aí a gente discute em cima. E aí todo mundo cresce. Certo?
Certinho. Então, pronto, pessoal. Fiquem na paz. Bom descanso aí. Não sei se vocês vão ter aula ainda não, né? Hoje. Que ainda tenho aula para dar, tem live, tem um bocado de coisa hoje ainda. Mas é isso mesmo. Vamos embora continuar firme e forte. Tamo lá, tamo junto, gente. Fiquem na paz. Melhoras aí, Thaísa. Obrigada. Beleza, você está dodói também, mas se cuida aí. Tereza ressuscita. Tá certo. Tá bom? E até semana que vem. Tchau, depois gente. vai ter o bate-boca de vocês aí agora, né, amigo? Tchau. Tá certo. Tchau, tchau. Até mais. Amém. Eu também. Tchau.